Olá pessoal, meu nome é Anderson Garcia. Esse vídeo foi produzido com a colaboração da Jerusa Naves. Somos mestrandos em Educação Física pela Universidade Federal de Goiás. E nesse vídeo vamos ensiná-los a realizarem o teste ANOVA de uma via no software SPSS. Então temos aqui o nosso banco de dados com valores referentes à velocidade da marcha e grupos de diferentes faixas etárias. Temos dados referentes a 126 participantes, 126 indivíduos. Então, antes de realizar a ANOVA propriamente dita, vamos verificar algumas premissas, sendo uma delas que a variável dependente, no caso a velocidade da marcha, deve ter uma distribuição normal. Então vamos realizar o teste de normalidade. Para isso, clicamos em Analisar, Estatística Descritiva e Explorar. Vamos deslocar para a lista de variáveis dependentes a velocidade da marcha e para a lista de fatores a faixa etária. Feito isso, clicamos em Gráficos, selecionamos Gráficos de normalidade com testes, clicamos em Continuar e em OK. E aí o SPSS irá nos direcionar à tela de saída com os dados referentes aos testes estatísticos. Então temos aqui os dados descritivos, com média, intervalo de confiança, mediana, desvio padrão, os dados que podem ser interessantes para reportar no artigo. E aqui logo abaixo temos os testes de normalidade, teste Kolmogorov-Smirnov e de Chapuis-Wilk. No nosso caso, vamos olhar para o teste de Kolmogorov-Smirnov, visto que os nossos dados são superiores a 50. Temos 126 dados. Então, neste caso, o teste de Kolmogorov-Smirnov ele é mais recomendado. Então, o que a gente pode verificar aqui? Que para todos os grupos de faixa etária, o P foi maior do que 0,005. Então, os nossos dados atendem a normalidade. Eles são distribuídos normalmente, visto que são maiores do que 0,05. Então vamos fechar aqui. Vamos passar para o teste da ANOVA de uma via. Para realizar a ANOVA, clicamos em Analisar, Comparar médias e Análise de variância unidirecional. Vamos colocar lista de variáveis dependentes, a nossa variável dependente, que no caso é a velocidade da marcha, e fator de faixa etária. Feito isso, clicamos em Opções, vamos selecionar as estatísticas descritivas, para termos acesso a valores de média, desvio padrão e outros, que podem ser interessantes para a escrita do trabalho, e também vamos selecionar o teste de homogeneidade das variâncias, que no caso é o teste Levene, visto que esse também é um pré-requisito para a realização da ANOVA de uma via. Os dados e as variâncias sejam homogêneos. Então, selecionados esses dois critérios, clicamos em Continuar. E agora vamos pedir para que o SPSS nos dê também um teste de pós-hoc, para caso haja diferenças faixas etárias para o teste de velocidade da marcha, com o pós-hoc podemos verificar, visualizar entre quais grupos há essa diferença. Então, clicamos em Posteriori e aqui temos uma lista com diversos testes de pós-hoc. E a escolha dele vai depender da pergunta da pesquisa. Neste caso, vamos selecionar o teste Bonferroni, visto que ele é o mais conservador. Clicamos em Continuar
e clicamos em OK. O SPSS irá novamente para a tela de saída, com os dados da estatística, descritiva. E aqui temos o teste de homogeneidade das variâncias, teste de Levene. E aqui, com base em média, podemos ver que o valor foi maior do que 0,05. Isso significa que as variâncias são homogêneas. Então, nosso conjunto de dados atende a esse pré-requisito para a realização da ANOVA. Logo abaixo temos o resultado do teste da ANOVA. E o que a gente percebe aqui é que o P foi igual a 0,003, sendo menor que 0,05, nos mostra que houve uma diferença significativa entre os grupos para a velocidade da marcha. E agora podemos olhar para o pós-hoc para identificar entre quais grupos estão essas diferenças. Então aqui temos o resultado para o teste Bonferroni. E o que a gente percebe ao olhar para a significância é que entre os grupos de faixa etária de 60 a 69 anos e o grupo entre 80 a 89 anos, o P foi igual a 0,005. E aqui logo abaixo temos a comparação entre os mesmos grupos, porém em ordem diferente. Sendo que para os outros grupos, esse valor foi maior do que 0,05. Não havendo diferença. Então a diferença está entre o grupo de 60 a 69 anos e o grupo de 80 a 89 anos. Esses dois grupos foram diferentes em relação à velocidade da marcha. Então, como podemos reportar esses dados, esses resultados no nosso artigo? É o que vamos olhar agora. Como reportar os resultados? Então, temos aqui um exemplo. A ANOVA de uma via mostrou um efeito significativo do fator faixa etária sobre a velocidade da marcha dos voluntários. E aí temos a estatística F, que é o valor 6,058. Aqui temos o grau de liberdade e o erro, conforme podemos verificar aqui novamente no teste na tela de saída. O grau de liberdade do grupo e o erro, 123. Esses valores são reportados entre colchetes. E também o valor de P, 0,003. Sobre o teste Bonferroni, podemos reportar da seguinte forma. O teste pós-hoc de Bonferroni mostrou que a faixa etária 60 a 69 anos apresentou velocidade da marcha significativamente maior do que o grupo 80 a 89 anos. E aí temos o valor de delta, o intervalo de confiança, 95%, com valor mínimo e máximo, e o valor de P, que foi igual a 0,005, conforme podemos verificar aqui também na tela de saída. A diferença média, que seria o delta, entre esses dois grupos, onde houve diferença, o valor de P, 0,05, e o limite inferior e superior do intervalo de confiança, que no caso é 0,05, perdão pelo erro. E em relação aos outros grupos, não foi encontrada nenhuma diferença significativa para a velocidade da marcha entre as outras faixas etárias. Bom, é isso. Espero ter esclarecido a todos sobre o teste da ANOVA de uma via no SPSS. Obrigado pela atenção.